Presente todos os magistrados que vão atuar na sessão de hoje, Ministério Público, pessoal de apoio. Eu, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão extraordinária da segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. A senhora secretária, para o pregão dos processos, observando as preferências regimentais. Iniciando a sessão de relatoria do Dr. Jales, no 42 está inscrito o Dr. Elcio Maia Filho, pela agravante exequente. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, esse processo, até o ilustre advogado já esteve aqui na banca, conversou conosco. Esse processo é um que a doutora Maristela pediu vista. Eu fiz proferi meu voto, o ilustre advogado fez sustentação, a doutora Maristela pediu vista para examinar o processo com mais detalhes. Então, ela está vinculada e esse processo foi incluído em pauta por engano. Como a secretaria não consegue ver essas anotações, só depois de incluído, então ele foi incluído em pauta. Mas o ilustre advogado já está sabendo que ele vai ser julgado no dia 20, com a volta da doutora Maristela, já foi avisado. Então já ficou intimado, ele já ficou intimado que será julgado no dia 20. Então, ele fica adiado para a sessão, que será a próxima, sessão dia 20. Ok, então será o 42 adiado. Vamos ao próximo. Agora, na sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora. Na sessão do Dr. Jales, processo 48, falará a doutora Maria Olívia Ramos Bonfá, pela recorrente. Dr. Jales, sessão... Pois não, senhor presidente. O 48 da pauta é uma ação processada, 48, é o processo 11.226.42/2015, MRS Logística, Jefferson Alcântara da Câmara. Alcântara da Silva, desculpa. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e numeridade e provimento parcial para determinar que na apuração das horas extras seja observado o item 3 da súmula 85 do colhendo TST, mantido o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não. Passa a palavra, eminente advogado, escrita para sua sustentação. Inicialmente, gostaria de dar bom dia aos ilustres desembargadores, ao representante do Ministério Público. Bom dia. Vou ser sucinta em relação às questões que eu vou abordar aqui. Inicialmente, em relação à equiparação salarial, eu gostaria apenas de chamar a atenção do ilustre desembargador em relação ao fato de que o Alexandre Ferreira dos Santos, de acordo com os próprios documentos, comprova que em maio de 2013 ele foi alçado à função de mantenedor sênior. E a função de mantenedor sênior, ela tem peculiaridades em relação a treinamentos de outros, como mantenedor metalúrgico simples, o que o reclamante não fazia. Tanto há essa diferença entre o reclamante e o paradigma Alexandre, que o Alexandre chegou a ser alçado, ou seja, promovido a mantenedor sênior, e o reclamante, em momento algum, chegou a exercer tal função. Por isso, eu peço que seja revista em relação a essa questão, e principalmente porque a própria testemunha do reclamante chegou a trazer aos autos a informação de que o mantenedor sênior ele chega, sim, a treinar pessoas, apadrinhados, e o mantenedor simples, não. Em relação à questão do uniforme, eu gostaria apenas também de chamar a atenção para a questão de que o próprio reclamou a confessar de que não havia nenhuma necessidade, que nem era obrigatório a apresentação com uniforme, que ele poderia muito bem chegar de uniforme e não tinha necessidade nenhuma de trocar, e que ele apenas levava para isso 12 minutos. Então, não era nenhuma exigência da empresa que ele viesse, de forma alguma, uniformizado, ou que ele trocasse o uniforme antes de bater o ponto ou somente após o ponto. Era uma deliberação dele próprio. Além disso, eu gostaria também de pedir, ainda que não seja esse o entendimento, ainda que sejam mantidos os 12 minutos, que seja considerado a tolerância de 10 minutos em relação a esse tempo que foi deferido pelo juiz Ocó, tendo em vista o disposto no artigo, na ação, norma coletiva, 2014-2015, onde existe a cláusula 30, em que fala que os registros de pontos efetuados 10 minutos que antecederem ou sucederem a jornada de trabalho não serão computados para fins de apuração de horas extras.
e fala que, caso esse limite seja ultrapassado, todo o tempo excedente à jornada normal será computado como hora extra. No caso, seria os 2 minutos. Então, eu peço, data máxima vênia, para que seja considerada a questão das cláusulas normativas, tendo em vista até a decisão do Supremo em relação ao que é trazido, negociado por intermédio das normas coletivas, prevalece sobre o legislado. Tendo dito isso, eu fico com o final em relação só às horas extras, para também que seja revista a questão da compensação, porque o juiz Acó, ele colocou que não existe cláusula normativa que reveja a questão da compensação. E a cláusula normativa 43 do norma coletiva 2012-2013, ela prevê, sim, que a compensação adotada em relação a essa questão, tendo em vista as horas extraordinárias na modalidade de banco de horas. Tendo dito isso, eu peço, data máxima vênia, para que seja reformada nos pontos em que nós colocamos. Eu agradeço a atenção e um bom dia. Pois não. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. No caso da equiparação, o meritíssimo juiz deferiu essa equiparação em razão da prova testemunhal. Apesar da testemunha do reclamante ter dito que um dos modelos um dos modelos apadrinhava outros, a expressão que eles usam lá, apadrinhavam outros empregados em treinamento, o modelo Alexandre, um dos modelos não fazia esse trabalho, mas são mais, não foi apenas um modelo. Então, nesse caso, o meritíssimo juiz entendeu que havia sido provada a identidade de funções e concedeu a equiparação salarial com base na prova documental, na prova testemunhal. O nosso entendimento aqui é que, sendo a prova oral contraditória, nesses casos prevalece o entendimento do meritíssimo juiz Acó, que teve contato com as partes e testemunhas e, portanto, está em condição privilegiada para avaliar a credibilidade de cada um desses depoimentos. Então, eu estou mantendo a decisão do meritíssimo juiz que concedeu esta isonomia. Em relação aos minutos residuais, eu até ressalvo meu entendimento aqui, que meu entendimento é o mesmo que foi sustentado da tribuna, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu 2 ou 3 vezes que convenção coletiva não pode ser declarada nula, ou pelo menos não pode ser declarada nula com base nos mesmos requisitos para a declaração dos atos jurídicos em geral. Então, eu manteria o que está na Convenção Coletiva, que, aliás, é o espírito da atual Constituição Federal de 1988, no inciso 26 do artigo 7º. Mas o entendimento que prevalece é aquele da súmula 366 do Colente TST e da tese prevalecente número 15. Por essa razão, os minutos residuais foram deferidos. E, em relação ao banco de horas, lá é utilizada, adotada a denominada semana espanhola, eu estou dando um provimento parcial para aplicar o item 3 da súmula 85 Colente TST. Por essa razão, senhor presidente, estou propondo manter o meu voto como foi redigido. Pois não. Colho o voto do doutor Rodrigo, segundo votante. Estou de acordo, senhor. De acordo. Desembargador Lucas. Também de acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto anunciada pelo eminente relator. Eu agradeço a atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos ao próximo. Ainda na sessão de relatoria, doutor Jales, no 26 da pauta, também teremos sustentação oral de instância do foro de Juiz de Fora, onde falará o doutor César Monteiro Boia, pelo reclamante recorrente reclamado. Número 26, doutor Jales, com a palavra para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É o processo 10.622/2017. Os recorrentes são Carlos Alexandre de Souza e Transportes Coletivos Léo Limitada, empresa de pequeno porte. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhes provimento. Estou ressalvando meu entendimento que naqueles pontos que prevalece o entendimento da douta maioria, já deve ter meu voto. É a minha proposta, senhor presidente. Passa a palavra, doutor César Monteiro, para a sua sustentação. Ilustríssimos desembargadores, bom dia, membros representantes do Ministério Público. Eu peço, a data vênia, a reforma ao voto, tendo em vista que 2 pontos, né? A questão dos intervalos, por mais que tenham sido fracionados o intervalo alimentar, ele estava previsto no acordo coletivo que se aplicava
à categoria e especialmente celebrado com a empresa e o sindicato da categoria local. No que tange, inclusive, a desconsideração das folhas, entende a hora, né, recorrente que as mesmas foram preenchidas de próprio punho pelo reclamante, onde os mesmos lançou as anotações e os respectivos horários que ele realizou dentro do trajeto, que eram trajetos urbanos, né, sem variações de horários, limitados aí ao alvará da Prefeitura Municipal, ou seja, ele trabalhava em linhas determinadas pela municipalidade, o qual seguia os seus horários pré-determinados. No que tange ao dano moral, eu peço vênia na reforma nisso, porque as próprias testemunhas, em momento nenhum, falaram que o reclamante presenciaram qualquer ofensa por parte do empregador, né? E os próprios funcionários, eles mesmos anotavam em um quadro existente na empresa eventuais problemas acontecidos nos veículos, né? Nós temos que entender que é uma cidade do interior, o qual infelizmente hoje, né, temos vários problemas com questão de calçamento, lá não é nem piso asfáltico, é calçados de paralelepípedo, e às vezes acontece de problemas de substituição de molas, e isso até mesmo para um bom atendimento do usuário, porque se não houver um poder fiscalizador do empregador nisso, automaticamente esses veículos chegam no final do dia, os danos não são repassados à direção da empresa, e no outro dia pode acontecer de um ônibus quebrar e ficar sem a utilização dos usuários. E friso bem que em momento nenhum restou demonstrado pelas testemunhas ter presenciado qualquer ofensa ao reclamante nesse sentido, né? E valendo ainda ressaltar que o próprio reclamante, bem como os demais colaboradores, também anotavam nesse respectivo quadro eventuais problemas apresentados nos veículos que conduzia. Por isso eu peço vênia aí para revisão do voto do relator. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, em relação ao primeiro ponto das horas extras, as folhas de ponto digitalizadas nos IDs 5B, D9, 91, D4 e 125397, cabe retificar o fundamento da respeitável sentença, porque foram apresentadas apenas em parte do período contratual e não observou a qualidade da digitalização dos referidos documentos. Pode ser constatado que existe, inclusive, algumas rasuras. Assim sendo, tem aplicação e entendimento do item 1 da súmula 338/TST, que declara a presunção de veracidade das alegações da petição inicial em relação à duração da jornada de trabalho cumprida pelo obreiro. Cabia a reclamada afastar essa presunção, e eu estou também transcrevendo aqui, inclusive, os depoimentos das testemunhas, informando que não havia, a conclusão que o meritíssimo juiz adotou, é que não havia intervalo para descanso. Esse é o primeiro ponto. Em relação aos danos morais, eu aqui estou até ressalvando o meu entendimento, porque eu reformaria a sentença nesse ponto. Porque o reclamante, esses danos morais foram deferidos porque o reclamante era chamado para conversa com os superiores hierárquicos quando havia algum dano ao veículo, algum estrago, algum defeito mecânico. Então, eles eram chamados para conversar. E o meritíssimo juiz entendeu que houve excesso do poder disciplinar. Eu entendo que não. E também quanto à proibição de estacionar o veículo particular do empregado, movido a gás GLP, no estabelecimento da empresa. Eu acho até que a empresa está certa. Deixar um veículo movido a gás no local podia causar um acidente e a empresa seria obrigada. Então, pelo meu entendimento, eu excluiria esses danos morais de 5 mil. Mas, normalmente, a douta maioria tem mantido. Por essa razão, eu estou ressalvando meu entendimento e mantendo a condenação. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Como vota o juiz, doutor Rodrigo? Estou de acordo, senhor. Está de acordo, doutor Lucas? Também de acordo. Então, eu proclamo que prevaleceu a unanimidade a conclusão de voto anunciada pelo eminente relator, com os ajustes que ele mesmo já fez no voto. Próximo. Agora, passando para a sessão de relatoria, doutor Rodrigo, teremos sustentação oral à distância do foro de Pouso Alegre, onde falará o doutor Alexandre de Castro Laraia, pela recorrente reclamante, no processo 4 da pauta do doutor Rodrigo.
Eminente relator, no processo número 4, quando tiver condições, pode anunciar, por favor, a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pela reclamante. No mérito do provimento parcial pelo reclamado para a pronunciar a prescrição quinquenal também sobre o FGTS devido a título de reflexos das verbas objeto da condenação no presente julgado. B. Determinar que seja observada a tabela salarial B para apuração das diferenças salariais devidas, corrigida com os reajustes da categoria, devendo ser apurada em qual zona do grade 8 a reclamante se encontrava em junho de 2009 para, em seguida, proceder-se às promoções semestrais, observando o nível salarial médio de cada zona. C. Excluir a condenação, o pagamento de diferenças de SRV e seus reflexos nas demais parcelas. D. Definir que as campanhas universitárias ocorriam sempre nos meses de fevereiro e agosto de cada ano. E determinar que as contribuições previdenciárias anteriores a 4/3/2009 devem ser apuradas com base no regime de caixa e após essa data, pela nova regra introduzida pela MP 449/2008, com a aplicação de juros de mora a partir da efetiva prestação laboral, regime de competência, mês a mês, nos moldes da súmula 368 TST, estabelecer que a multa prevista na legislação previdenciária incidirá apenas a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20%. Ao apelo da reclamante, provejo também parcialmente para determinar a apuração das comissões deferidas, determinar que a apuração das comissões deferidas seja realizada sem a dedução dos valores pagos durante a vigência do contrato de trabalho. B. Fixar a jornada diária trabalhada no período de 19 de setembro de 2008 a 17 de maio de 2011, como sendo de 7h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira, salvo nos dias de picos, fixados como sendo de 1º ao 5º dia útil e dia 15 do mês, quando a jornada se estendia até às 20 horas, sempre com 40 minutos de intervalo, e em razão das campanhas universitárias, por 20 dias nos meses de fevereiro e agosto de cada ano, no horário de 19h45 a 22h15. Estou mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível, excelência. Pois não, doutor Alexandre de Caslaray ouviu aí a proposta de voto do eminente relator, não é isso? Excelência, a hora que abriu a tela aqui para a gente, já estava no voto, eu perdi o começo do voto do recurso da reclamada. Sim. O recurso da reclamante eu consegui ouvir já, mas o recurso da reclamada, o começo do voto eu não peguei. Eu vou pedir para repetir então até a letra C, por favor. Letra C do recurso da reclamada. Isso. Estou dando provimento parcial ao AP do reclamado para A. Pronunciar a prescrição quinquenal também sobre o FGTS devido a título de reflexo das verbas objetos da condenação no presente julgado. B. Determinar que seja observada a tabela salarial B para apuração das diferenças salariais devidas, corrigidas com os reajustes da categoria, devendo ser apurada em qual zona no grade 8 a reclamante se encontrava em junho de 2009, para, em seguida, proceder-se às promoções semestrais, observado o nível salarial médio de cada zona. C. Excluir a condenação, pagamento de diferenças de SRV e seus reflexos nas demais parcelas. D. Não, até o C já está bom, ok? Agora já recompôs. Tá bom. Então eu passo a palavra ao doutor Alexandre de Caslaray para a sua sustentação. Ele fala pelo reclamante. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais votantes, em que pese o voto do excelência relator, eu gostaria de sustentar em alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de sustentar seria com relação ao enquadramento da reclamante no caput do artigo 224. A reclamante, apesar da nomenclatura utilizada, a prova dos autos mostra que a reclamante jamais
ocupou o 224, parágrafo 2º. Que temos no processo, a prova constituída nesse processo mostra que não existe nenhuma prova que era ônus do reclamado para enquadrar reclamante no 224, parágrafo 2º. O que nós temos de provas? Nós temos um preposto que vem aos autos e fala, não sabe se o reclamante tinha subordinados, mas que quem exerce o cargo de gerente não tem subordinados. Tem as testemunhas falando que ela não tinha alçada, falando que ela não tinha subordinado, que ela não fazia empréstimo com alçada especial, né? Nós juntamos aos autos, inclusive no recurso, está colacionado, está um trecho aqui, o organograma do banco, que coloca o gerente de relacionamento como menor cargo da área comercial. O próprio organograma do banco que está juntado mostra que a reclamante está no mesmo nível no organograma que o escriturário, no mesmo nível que um caixa. Então, em que pese receber comissão, em que pese a nomenclatura, temos que verificar o que realmente acontecia dentro da agência, né? Temos aqui um caso em que a reclamante, apesar da pomposa nomenclatura, que era gerente de contas, era gerente Van Gogh, tudo que ela fazia é pré-aprovado, né? E isso era o ônus do reclamado. O reclamado não trouxe aos autos nenhuma prova de uma fidúcia mediana da reclamante. Então, é onde vem pedir um voto divergente com relação à aplicação do 224, parágrafo 2º, que foi aplicado, para que seja correto o enquadramento da reclamante no 224 caput, diante das provas apresentadas. Outra coisa que eu gostaria de sustentar seria quanto à remuneração variável. O voto do excelentíssimo relator exclui a remuneração variável. Olha, esse processo, como sempre acontece com os processos do Banco Santander, houve determinação para que o banco apresentasse os documentos. O banco não traz aos autos, em hipótese alguma, a documentação de produção que comprova a remuneração variável. O banco não traz aos autos, em hipótese alguma, a tabela que verificaria se existe um pagamento correto ou não. Apenas traz um super ranking, que é um relatório gerencial, e vem falar que está tudo certo. A aplicação do artigo da condenação da SRV foi correta nesse quadro com relação ao artigo 400. Uma situação em que o banco ele não traz os documentos, isso tem sido combatido em todos os processos contra o Banco Santander, porque o Banco Santander jamais apresenta documentos. Para todos os documentos ele apresenta uma desculpa e não traz. Não traz não é porque não tem, não traz porque é barato para o banco não trazer. Não traz para não ter a certeza da irregularidade. Ele prefere pagar pela presunção do que pagar pela certeza da irregularidade. Então, é um risco calculado do banco de não trazer nenhum documento diante das determinações. Isso acontece para a política de grade, isso acontece para a SRV, isso acontece para comissões, isso acontece para a gratificação especial. Tudo que se pede documento ao banco, mesmo intimado sob as penas do artigo 400, o banco não traz. E não traz e não vai continuar não trazendo. Por quê? Porque o banco desrespeita a justiça ao não trazer documento, o banco faz isso em reiteradas vezes e chega na sentença, ele sai beneficiado. O banco ele é beneficiado pela própria torpeza. Nós temos a situação da SRV, que o banco não traz documentos e agora acaba de ser, pelo voto do excelentíssimo senhor relator, acaba de ser excluída a condenação. Nós temos a questão da comissão, que eu vou aproveitar o embalo aqui e vou falar junto, que é a mesma situação. As comissões em que foram solicitados relatórios de venda, foram solicitadas planilhas, foi solicitada a cartilha, o banco não traz. E aí,
A pedida inicial pede uma comissão de R$2.000 por mês, que não é nenhum absurdo, porque o banco, ao fazer as cartilhas, ele coloca números exorbitantes para incentivar a venda. E aí, a sentença coloca R$250 por mês. Por quê? Porque eu achei interessante botar 250, eu vou limitar aqui, porque foi um valor chutado. O valor foi tão chutado que na sentença, o valor de R$250 era menor do que o valor que o reclamante tinha recebido, que a reclamante tinha recebido durante o período que trabalhou, porque ela falou que estava incorreto. Então, nós temos uma situação em que o Banco Santander, ele não traz nenhum documento, ele vai continuar não trazendo, porque ele é beneficiado pela situação da própria torpeza dele não trazer documento, e o judiciário acaba aceitando essa situação. Acaba aceitando a situação, condenando a valores mais baixos, porque quando ele resolveu não trazer os documentos para comissões, ele sabia que ele poderia ser condenado a R$2.000 por mês. E para ele estava muito bom. Ele assumiu o risco. Ele aceitou que R$2.000 era melhor não trazer os documentos. Então, e aí ele saiu super beneficiado, porque ele aceitou isso e o judiciário aceitou falar que é R$250 por mês. Um valor que nem o reclamado surgiu e falar, olha, não é 2.000 não, é só 250. Foi o judiciário que aceitou, que beneficiou o banco. Do mesmo modo acontece agora com a remuneração variável. Só que a remuneração variável é pior, porque daí está captando o recurso do reclamado. O banco não traz documentos, e aí tudo bem. Aí tudo bem. Continue não trazendo documentos, continue não apresentando os documentos sigilosos, documentos que só vocês têm, só o banco tem, que o judiciário aceita e que aí, então, não se precisa acatar uma ordem judicial de apresentação do documento. O artigo 400, nesse caso, ele é esquecido. Então, eu gostaria muito de ressaltar esses dois pontos, que seriam os pontos mais relevantes no momento. Muito obrigado pela oportunidade. Passo ao eminente relator para seu voto. Senhor presidente, atendo minha brilhante sustentação oral, mas eu vou pedir vênia para manter minha proposta de voto. E a questão aqui da jornada, enquadramento da reclamante em cargo de confiança bancária, eu estou entendendo que a reclamante era gerente de contas, gerente de relacionamento, situações que data máxima vênia não são de gerente geral da agência, mas são de cargos de gerentes que cuidam de carteiras de clientes e situação que se enquadra naquela do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, peço vênia. Nesse sentido, foi a prova dos autos, data máxima vênia. Quanto à questão levantada também da tribuna, só um minutinho, foi a remuneração variável. Foi a remuneração variável? Vamos lá. SRV, chamada SRV. O voto é longo, deixa eu achar ela aqui. Só um segundinho. Trabalho essa. A questão das diferença desse sistema de remuneração variável, eu entendi que a prova dos autos também não ficou bem clara, no sentido de demonstrar que a reclamada não apurava corretamente, dentro dos seus critérios, a forma de remuneração variável, data máxima vênia. Eu entendo que aqui foram juntadas as cartilhas e esses critérios, igual eu falei, dependiam do jus variandi do empregador, que fazia com que esses valores de remuneração variassem mês a mês, e não ficou bem claro nos autos que a reclamada respeitou esses critérios na forma do estabelecido no pacto laboral. Em razão disso, eu estou dando, então, provimento para excluir a condenação essas diferenças nos valores da SRV
conforme tinha sido imposto na sentença. É a minha proposta de voto, senhor. Bem, então o relator está mantendo o voto como anunciado. Eu colho o voto do segundo votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu peço vênia também dos fortes argumentos levantados pela sustentação oral, mas o voto do relator é muito minucioso, longo, analisando os diversos documentos apresentados que constam do processo. Em relação à função da reclamante, ela era conhecida gerente Van Gogh, um sistema especial no banco. Isso está mais que demonstrado diversas vezes que se encaixa na previsão da CLT, na exceção do bancário comum. Como ressaltado pelo relator, não chega a ser um gerente de agência, mas, sem dúvida, que as funções exercidas são bem mais importantes do que de um bancário comum. Também em relação ao sistema de remuneração variável, no voto do relator estão citados aqui diversos documentos que comprovam essa variação e, com base nela, a sentença foi proferida e o voto do relator está acompanhando também os documentos para apuração da SRV, os extratos super ranking da autora, extratos AQO, as cartilhas RRV de 2002, de 2014, 13 de 2014, 2015 e diversos outros documentos, entendeu-se como suficientes para demonstrar a ferição desse pagamento, dessa remuneração variável. Então, da mesma forma, em relação às diferenças de comissões, etc., então eu peço vênia e estou acompanhando o voto do relator. Pois não. Eu, como terceiro votante, apesar das fortes palavras do advogado, a questão da gerência, dizer que é o menor cargo da agência, mostra o equívoco, eu acho, da sustentação, porque tem a matéria até de súmula. Gerente de agência, subordinado ao gerente geral, é a súmula 287. Eu acho que está perfeitamente caracterizado o cargo intermediário de confiança. Ora, esse é só acima da oitava. O tema das diferenças, o voto foi minucioso em colocar os critérios, interferir nos critérios negociados pelo banco para modificá-los, aí já estaria interferindo na particularidade de negociação do banco. E a questão das comissões foi deferida e está sendo dado provimento no recurso do relator para excluir a compensação das comissões pagas, está determinando o pagamento da diferença de comissão. Então, em síntese, eu também estou integralmente de acordo com o voto anunciado e proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto anunciado pelo eminente relator. Vamos ao próximo. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Agora, passando para a pauta de relatoria, doutor Sebastião. No 36 da pauta, falará doutor Tiago Augusto da Costa Silva, pela recorrente reclamada ABC Betim Indústria e Comércio Limitada. 36 da pauta, recebi também aqui o memorial e a minha proposta de voto no 36 é no sentido de acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso da primeira ré, Manpower Staffing, suscitado pelo autor em contra-razões, e dele não conhecer. Quanto ao recurso da segunda reclamada, ABC, conheço do apelo do mérito, estou propondo negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos. Esta é a minha proposta de voto. Não? Excelentíssimo senhor desembargador presidente, através do qual eu cumprimento os demais membros dessa douta turma, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, secretárias, colegas aqui presentes, bom dia. Excelência, bom, nesse caso, são 3 pontos que são discutidos aí no recurso da reclamada. A primeira questão é da responsabilidade subsidiária, que data máxima vênia do entendimento sentencial, que houve por bem determinar a aplicação da súmula 331. Um ponto que deve ser ressaltado aí é que, quando o reclamante foi dispensado pela primeira ré
sua real empregadora, ele já não mantinha mais a prestação de serviço com a ABC Betim. Então, a gente entende que, a partir do momento que ele já não presta mais serviço para a tomadora, eventuais verbas trabalhistas e rescisórias que não foram cumpridas pela real empregadora não são de responsabilidade subsidiária da tomadora, porque já não faz mais parte do seu quadro. Com relação às horas extras, a questão é unicamente de distribuição de ônus de prova. O reclamante não fez prova acerca do labor em regime extraordinário. Então, obviamente, não poderia haver qualquer condenação nesse sentido. E, por fim, com relação à multa do 479, Excelência, o trabalho temporário ele tem regramento próprio, ele é regido por uma legislação própria, a qual, inclusive, já prevê uma indenização em caso de ruptura antecipada do contrato. E essa multa sequer foi pleiteada pelo reclamante. Então, a gente entende também, nesse ponto, que a multa do artigo 479 não pode ser aplicada exatamente em razão do regramento próprio que tem o trabalho temporário e da questão da multa que já está prevista nessa legislação e que sequer foi pleiteada pelo reclamante. Nesse sentido, a gente pede, Excelência, que seja reformada a sentença em sua integralidade. Muito obrigado. É um procedimento sumaríssimo. Transcrevo aqui nos votos as razões de decidir. O juiz foi minucioso em colocar ponto por ponto. Eu estou mantendo. Não foram apresentados os cartões de pontos do reclamante, nem a prova oral por quaisquer das partes, por isso que eu também estou mantendo. E a questão da multa do 479, multa 40%, tem uma certa polêmica no tema, mas entendo que está prevalecendo esse entendimento adotado pelo juiz, por isso também estou mantendo. Eu, em síntese, sumaríssimo, estou mantendo a proposta de voto. Como vota o segundo votante, desembargador Jales? Presidente, eu também acuso o recebimento de memorial, que foi lido com a devida atenção. Eu havia até registrado uma divergência parcial depois da segunda reclamada, mas estou retirando pelo seguinte, como o eminente terceiro votante anotou aqui, a Lei 13.429/17 prevê a responsabilidade do contratante e o tomador de serviço. Então, eu estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Eu estou retirando a divergência parcial. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão de voto já anunciada. Obrigado, Excelência. Pois não. Próximo. Ainda na pauta do doutor Sebastião, no 6 da pauta, falará a doutora Roberta Parreira Santana, pela recorrente reclamada. Pois não. No 6 da pauta, minha proposta de voto é conhecer do recurso do reclamante, com exceção do pedido de multa convencional, por se tratar de inovação recursal. No mérito, estou propondo dar-lhe provimento para crescer a condenação ao pagamento como extra de 30 minutos por dia efetivamente elaborado, pela inobservância ao intervalo previsto no artigo 235-D, inciso 1 da CLT, e seus reflexos. E que também conheço o recurso adesivo da reclamada, mas no mérito nego-lhe provimento. É a minha proposta de voto. Passo a palavra, portanto, ao advogado que fala pela Cocal Cereais. Isso. Bom dia a todos. Com relação, Excelência, desculpa, com relação à validade da conciliação prévia. Está sendo confirmado, só estou julgando o período seguinte. 30 minutos para crescer ou ao intervalo? A questão da conciliação prévia foi de um período anterior. Depois teve um segundo período e só estou concedendo esse intervalo de 30 minutos em razão da carência de provas. Quanto ao resto, estou mantendo a sentença. Ok. Então, resta apenas a discussão em relação à aplicação da súmula 340 no cálculo das horas extras. Porque a própria inicial já admite o pagamento de comissão. E aí, em suas contrarrazões ao recurso, vem inovar, querendo tratar aquela comissão que admite, desde a inicial, como prêmio, para justificar que a súmula 340 não seja aplicada ao presente caso. Neste ponto, então, é que a empresa entende que merece a reforma da decisão para conceder para as horas extras deferidas a aplicação da súmula. Pois não. Sem mais. Nesse ponto eu estou mantendo porque, analisando os documentos,
eu não vi nenhum pagamento misto, notadamente as denominadas participação performance. Por isso que, entendo a sentença correta, estou mantendo e mantenho, portanto, o meu voto. Colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. De acordo, senhor presidente. Terceiro votante, doutor Rodrigo. De acordo, senhor. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Muito obrigada, bom dia. Próximo. Ainda na sessão, doutor Sebastião, no 13 da pauta, falará doutor Vemerson Fernando Silva pelo recorrente reclamante. É um processo longo, Francisco Carlos Pereira e SPAL. A minha proposta de voto é a seguinte. Advogado. Eu estou propondo rejeitar a preliminar de não conhecimento contra o recurso do reclamante, conhecer de ambos os recursos. No mérito, estou propondo dar parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação adicional por acúmulo de funções, adicional de inspeção, né? Excluir da condenação às horas extras em razão da inobservância do intervalo intra-jornada condicional e reflexos. E quanto ao recurso do reclamante, estou também provendo para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças de quilômetro rodado, conforme separado de abril de 2012 a junho de 2013. E o resto são questões de natureza indenizatória ou não, e estou mantendo o valor arbitrado, que é ainda compatível. Passa a palavra ao doutor Emerson para a sua manifestação. Primeiramente, peço licença, cumprimento a todos e a todas na pessoa do senhor presidente. Bom, primeiramente, com relação à supressão de salário fixo. É importante salientar que o reclamante ele exerceu na reclamada tanto a função de vendedor quanto a função de coordenador de vendas, e no ato da contratação a forma de remuneração era composta de salário fixo mais comissões. Contudo, em maio de 2015, a reclamada ela suprimiu a parte fixa do salário, deixando somente o reclamante, a remuneração dele composta da variável, da comissão. A sentença de primeira instância, ela indeferiu o pedido de restituição do salário fixo sob o fundamento de que essa alteração ela não foi prejudicial ao reclamante, visto que não trouxe prejuízo financeiro para ele, uma vez que o patamar remuneratório do autor continuou o mesmo após essa alteração. Contudo, com a devida vênia, o magistrado não observou o contido no laudo pericial, uma vez que o patamar remuneratório continuou o mesmo, foi em razão do esforço do obreiro que teve que aumentar as vendas para conseguir manter um patamar igual ao que era antes da supressão salarial. Então, nesse sentido, eu peço vênia para transcrever aqui, para fazer uma leitura do trecho do que o perito destacou. Abre aspas. O reclamante recebeu o salário fixo mais comissão até abril de 2010. E em maio de 2010, a partir de maio, a reclamada suprimiu o pagamento do salário fixo, passando a pagar apenas comissões, assegurando o pagamento do mínimo garantido no piso salarial, se o cálculo de comissão fizesse a menor que o piso. Em abril de 2010, recebeu R$ 525 de salário fixo mais comissões. E em maio de 2010, a partir de maio de 2010, não recebeu os R$ 525 de salário fixo, que até então era pago independentemente das vendas. A supressão do salário fixo foi prejudicial ao reclamante, já que, se o reclamante nada vendesse, o salário fixo estava lá. Mas para manter ou superar a sua remuneração paga até então, teve que trabalhar mais, vender mais, até porque as metas aumentaram. Portanto, é com base nesses fundamentos de que, se a remuneração manteve, foi em razão do esforço do trabalhador, que teve que se esforçar mais, vender mais para manter a mesma remuneração. Além disso, eu quero destacar também que
essa alteração ela foi prevista no instrumento normativo. Contudo, o instrumento normativo ele não é um meio hábil para fazer uma alteração numa cláusula do contrato individual. Portanto, o que estamos diante aqui de uma situação que a empresa retirou o valor do salário fixo e nada deu como uma contraprestação para o reclamante, o que caracteriza uma renúncia de direito do empregado, o que ofende a intangibilidade salarial. Portanto, essa cláusula da convenção coletiva ela deve ser declarada nula e ser deferido a restituição do salário desde maio de 2010 até a ruptura contratual. Um outro aspecto também é com relação às diferenças de comissões. Durante o laudo pericial, constatou que a forma de estipulação e pagamento das comissões, elas trouxeram prejuízos ao reclamante, uma vez que elas eram obscuras e não eram objetivas. Contudo, o magistrado fixou, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 600 a título de diferenças de comissão. E o valor que pleiteado na exordial é no valor de R$ 1.200. Mesmo o laudo pericial comprovando que a forma de estipulação ela trouxe prejuízos para o reclamante, o magistrado, com a devida vênia, sem fundamento matemático em quantificar o valor, fixou o valor de R$ 600. O próprio magistrado fez nos seus quesitos para o expert, ele indaga qual que era a forma, qual era o tipo de prejuízo que trouxe ao obreiro. E o perito respondeu, abre aspas, analisando os meses tomados como modelo de análise, constatou-se que a manipulação das metas foi muito prejudicial ao reclamante. Exemplos. Em fevereiro de 2012, o reclamante atingiu 115% da meta e recebeu R$ 193,84 de comissão. Já em março de 2012, atingiu 130,88% da meta e recebeu R$ 106,80 de comissão. Superou a meta em 15,88% e recebeu comissão menor. Em julho de 2012, vendeu 984 caixas, atingiu 47,25% da meta e recebeu R$ 0,00 de comissão. E em novembro vendeu 2.169 caixas, atingiu 73% da meta e vendeu 0 de comissão. Portanto, com base no laudo pericial, conforme demonstrado que essas metas eram abusivas e que trouxeram prejuízo ao reclamante, salientando ainda que, durante todo o período contratual, a reclamada deixou de apresentar todos os documentos, como notas fiscais, alguns documentos, não apresentou todos durante o período imprescrito, como notas fiscais, quais eram os critérios de estipulação dessas metas, o que dificulta o trabalho do laudo pericial. Saliento ainda que isso tem sido corriqueiro com essa reclamada, que ela se esquiva de juntar os documentos maliciosamente para o quê? Para dificultar o trabalho técnico ou então o apontamento no momento oportuno que o reclamante deveria fazer para demonstrar matematicamente que o valor seria o pleiteado na inicial. Então, com base nesses argumentos, eu peço vênia para que seja reformada a sentença e majorada as diferenças de comissões conforme pleiteado na exordial. Essa diferença de comissão que eu acabei de discorrer, ela refere-se ao período de vendedor, porque no período de coordenador de vendas, as comissões elas foram, o pedido de diferença dessas comissões, o magistrado indeferiu, sob o argumento de que o reclamante não especificou na causa de pedir qual que seria a relação entre a variação das metas e a remuneração enquanto coordenador de vendas. Ora, com toda a máxima vênia,
o próprio magistrado, em quesitos, ele indaga o perito qual seria a forma que estaria atrelada à remuneração do coordenador de vendas com as comissões. E o perito responde, o magistrado indaga. Gente, favor informar como eram calculadas as comissões pagas ao reclamante no período em que exerceu a função de coordenador executivo de vendas. Resposta. A comissão do coordenador de vendas era calculada com base nas vendas da equipe, nas vendas dos vendedores da equipe, onde as metas variavam de mês para mês, na forma como já descrito nos autos para o reclamante no período como vendedor. Portanto, se foi constatado que no período enquanto vendedor, a forma da empresa estipular essas metas eram maléficas, prejudiciais aos vendedores, e estando o reclamante, enquanto coordenador de venda, a sua remuneração ligada diretamente às vendas da sua equipe, por óbvio que a sua remuneração restou prejudicada em razão desses critérios, dessas formas de estipulação que foram comprovadas através por uma prova técnica que foi prejudicial ao reclamante. Então, no que tange ao período enquanto coordenador de vendas, eu peço vênia também para que seja reformada e deferida essas diferenças de comissões. E com relação ao adicional de inspeção e fiscalização, com toda a vênia proposta de voto do eminente relator, o caso aqui, no período em que ele foi vendedor, trata-se de uma simples análise da legislação, da Lei 3.207, notadamente o artigo 8º, que diz que se o vendedor... Só vou concluir. Se o vendedor ele exerce atividade de inspeção e fiscalização, além das atividades de venda, ele tem que receber esse adicional. Portanto, é incontroverso que ele exercia essas atividades, então eu peço vênia para que seja mantida a decisão nesse aspecto. Muito obrigado. Bem, vamos ao voto. É um processo longo, mais de um recurso, não é o primeiro, tem ocorrido em outras situações, então já temos uma certa expertise para analisar os processos envolvendo a SPAL. Começando pelo recurso do reclamante, a questão da alteração salarial lesiva, essas formas de cálculo de comissões e de salário fixo e outras formas, nós analisamos pelo seu conjunto e foi feita uma criteriosa perícia contábil. Não houve redução salarial, alteração lesiva. Agora, essa liberdade de alterar critérios de cálculo conforme o mercado, ajustes, ou mesmo períodos sazonais, acho que o empregador tem, se não houver prejuízo na remuneração final, eu não vislumbro. Normalmente é assegurado, como foi dito aí, se eu não vendesse nada, nada ganharia, lógico, né? Se não vendesse nada, ganharia só o salário fixo. É mais uma garantia de pagamento de fixo, e já analisamos outros casos, eu entendo, não posso ler o laudo pericial isolando apenas algumas pontos e frases de supressão de um fixo, mas no conjunto remuneratório não houve esse prejuízo. Já decidimos assim em outros casos e eu também estou mantendo. O outro ponto bastante mencionado, diferença de comissões, o laudo apurou algumas diferenças, que havia essas diferenças, e o juiz arbitrou razoavelmente. Para ir além desse arbitramento razoável, não vislumbro outros elementos, entendo que aqui o valor arbitrado está dentro da razoabilidade de R$ 600 do período de vendedor, estou de acordo. Para o período de coordenador, dependeria de descaracterizar tudo que foi feito dos demais vendedores para repercutir na sua remuneração. E, nesse caso, eu entendo inviável deferir por essa via indireta. Outro tema abordado do adicional de inspeção, eu sei que essa matéria gera alguma controvérsia. Desde que a lei foi elaborada, não ficou muito claro o seu alcance, mas o entendimento que tem
prevalecido que inspeção é algo muito mais criterioso que simplesmente olhar se tem estoque, se está dentro do prazo de validade. E o reclamante, no seu depoimento pessoal, ele claramente mencionou que não fazia inspeção. Confessou nesse sentido. Eu sei que a palavra é técnica, não poderia levar muito ao pé da letra a fala dele, mas a inspeção é quando alguém é desviado da sua atividade para algo mais criterioso, elaboração de levantamento, que fica prejudicado no desenvolvimento das suas vendas. Então, entendo que não cabe essa acumulação, mas reconheço que a matéria gera interpretações diversificadas, porque o trecho da lei não definiu o que é inspeção para a finalidade daquela norma. Se analisar em termos do vernáculo, inspeção não é simplesmente o que tem sido feito por ele, e ele, honestamente, declarou tudo que ele realizava e claramente falou que não fazia a inspeção. Então, em síntese, eu estou mantendo a proposta de voto conforme anunciada e colho o voto segundo o votante, desembargador Jales. Senhor presidente, em relação ao recurso do reclamante, ou que foi sustentado à tribuna, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência pelas mesmas razões que Vossa Excelência declinou. Agora, eu tenho divergência parcial aqui no recurso da reclamada, porque esse é um processo da região de Montes Claros. E, na verdade, a cláusula 20ª dos acordos coletivos, o voto de Vossa Excelência é muito detalhado, como sempre, bem estruturado, e consta aqui. Esses acordos coletivos de trabalho inclui exatamente os coordenadores e diz que esses coordenadores ocupam função de confiança e que, portanto, não têm direito às horas extras. A defesa da reclamada é exatamente isso. Isso porque, embora o autor tenha sido alçado a coordenador, tal cargo era na coordenação de vendas, já que ele passou a ser responsável por determinados grupos de vendedores nessas referidas localidades. Portanto, permaneceu regido por normas atinentes à categoria diferenciada de vendedor, tal qual no período anterior. Ademais, a própria norma coletiva aplicada abrange os coordenadores ao tratar dos cargos de confiança. Então, eu acolhi a defesa, o recurso nesse ponto, acolhi essa norma coletiva porque ele é de categoria diferenciada, coordenador de vendedor também não deixa de ser dessa categoria diferenciada, excluía as horas extras e as diferenças de comissões. Minha divergência parcial é só nesse ponto e no recurso da reclamada. Sim. Isso não foi objeto de sustentação, mas eu estou mantendo, as razões são longas. Eu colho o voto do terceiro votante, desembargador, quase desembargador, doutor Rodrigo. Espera. Senhor presidente, eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Peço a revisão. Pois não. Então, eu proclamo que, por maioria, vencida em parte no recurso da reclamada do desembargador Jales, prevaleceu a conclusão de voto por mim anunciada. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Próximo. Passando para a sessão de relatoria do doutor Jales. No 16 da pauta, falará a doutora Helena Pena Assis, pela recorrente reclamada. Número 16 da pauta, desembargador Jales, quando tiver condição para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, só para me tirar a dúvida, é 16 ou 36? É 16. 16. Cláudio Márcio Sprink, segurança contra Vossa Excelência sabe que depois de uma certa idade, a diferenciação dessas sílabas assim fica mais difícil. Então. O 16 da pauta é o RO 10.239/2015, Cláudio Márcio e Sprink Segurança contra Incêndios. A minha proposta de voto é rejeitar a preliminar e conhecer de ambos os recursos ordinários. No mérito, negar provimento ao apelo da reclamada e dar provimento parcial ao apelo do reclamante para esclarecer que a condenação é de 1 hora extra por dia de serviço e reflexo, pela falta de concessão regular do intervalo entre a jornada. Manter o valor habitado da condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Então, só tem a palavra para a manifestação. Bom dia, excelências, senhores desembargadores, egrégia turma, demais colegas aqui presentes. O meu nome é Helena, eu estou aqui representando a recorrente Sprink Segurança contra Incêndio, e essa é a minha primeira sustentação oral. Os pontos que eu gostaria de enfatizar nessa oportunidade são com relação ao enquadramento sindical e as horas extras acima da 36ª na escala de trabalho 12/36. Com relação ao enquadramento sindical, nesse ponto eu vou ser breve, levando em consideração o entendimento já consolidado neste tribunal. No entanto, eu peço que tratem com especial atenção o caso em comento, uma vez que a respeitável sentença de primeiro grau equivocadamente entendeu por aplicar a CCT acostada aos autos junto à petição inicial do reclamante,
da qual a recorrente não fez parte das negociações coletivas. O fato é que, conforme bem fundamentado em sede de sentença, que o enquadramento sindical é determinado pela atividade preponderante do empregador, o que foi devidamente respeitado pela recorrente, que firmou o instrumento coletivo com o sindicato correspondente, que, no caso, é o Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras de Serviço e Brigadas de Incêndio com abrangência no território do Rio de Janeiro. Ademais, a recorrente não é uma empresa de asseio e conservação, motivo pelo qual não devem ser aplicadas a elas as normas coletivas dos sindicatos trabalhadores em empresas de acervo e conservação. Partindo desse pressuposto, todos os salários pagos ao reclamante foram devidamente quitados, levando em consideração o piso salarial da categoria, e bem como todas as reservas legais foram pagas devidamente. O autor não cumpriu de demonstrar nenhum tipo de diferença salarial eventualmente devida. Com relação às horas extras acima da 36ª hora semanal, na escala 12/36, merece reforma a respeitável sentença neste ponto, uma vez que, com todo respeito, a norma é falha nesse sentido. A aplicação literal do que dispõe a Lei 11.901 de 2009, ela é incongruente com relação à realidade de labor vivenciada pelos trabalhadores bombeiros civis. Neste ponto, é importante ter em mente que a realidade jurídica, que a ciência jurídica, não é e tampouco deveria ser estancada apenas no direito positivo. E é nessa perspectiva que o sistema judiciário brasileiro evoluiu de modo que as hipóteses normativas absolutas puderam ser compreendidas como insuficientes. O legislador está incumbido de editar as leis, e aos juristas cabe a função de racionalizá-las, e, no caso concreto, mediante profundos estudos sociais, políticos, econômicos e processuais, de modo que se empreguem normas precisamente adaptadas às circunstâncias adequadas. Ora, para quem trabalha dia sim, dia não, a conta não fecha. Haverá semanas que o trabalhador vai trabalhar 4 dias, totalizando 48 horas, e haverá semanas que o trabalhador trabalhará 3 dias, totalizando 36 horas. Agora, se a empresa suprime essas 12 horas sobressalentes para que se adeque às 36 horas legais, conforme disposição da mencionada legislação, fica desconfigurada a jornada 12/36. Então, a empresa fica numa sinuca de bico. Assim é que a interpretação literal da norma, conforme lá o método clássico de Savigny, diante do qual o sentido das palavras na norma é o que dá alcance e significado na sua aplicação e que foi utilizada pelo ilustre magistrado de primeiro grau, ela é incompleta para que se analise as situações concretas que se colocam no presente julgamento. E é justamente nessa perspectiva da exegese das normas que carece de um desempenho dos juristas para atribuir significado, que temos aí a teoria crítica lá da Escola de Frankfurt, que encontra espaço, no presente caso, para examinar as circunstâncias externas e internas que permeiam o fato, de modo a investigar um plano ideal que sejam aplicados todos os elementos que envolvem o processo hermenêutico. O mais correto, portanto, seria que se aplicassem outros métodos de interpretação, talvez o método teleológico, ou o método normativo estruturante de Canotilho, ou o método problemático de Fiveg, diante do qual deveria o ilustre magistrado Acó ter se debruçado sobre o problema, que são as 12 horas sobressalentes, inerentes à jornada de desequilíbrio de 3 dias e 4 dias de labor, em semanas alternadas, e buscar na legislação a norma que deveria ser aplicada a fim de abarcar a situação vigente. Nesse sentido, ele se depararia com a OJ 23 das turmas deste tribunal e com a súmula 444 do TST, que entendem que a compensação de jornada é inerente à jornada 12/36 praticada. E já que eu mencionei a orientação jurisprudencial número 23, convém ressaltar que o divisor 180, que foi determinado em sede de sentença, ele é inaplicável no caso em comento, que deveria ser o 210, em decorrência da quantidade de horas mensais efetivamente praticadas. O último ponto que eu gostaria de registrar aqui na minha fala é com relação ao intervalo intrajornada. Eu gostaria que os doutores ponderassem que não é razoável que se imagine que, num posto de trabalho,
no qual trabalham 5 bombeiros civis, exercendo as mesmas atividades do recorrido, fosse impossível que algum colaborador rendesse o outro enquanto o mesmo realizava o intervalo legal. Inclusive, na audiência de instrução, a testemunha confirmou que haviam outros colaboradores na mesma estação de trabalho. Logo, resta claro que havia sim a possibilidade de gozo integral do intervalo entre a jornada. E, por fim, nesse sentido, é que eu peço que seja dado provimento ao recurso da reclamada para que sejam sanadas as questões apontadas. Obrigada a todos pela oportunidade e pela atenção. Pois não. Doutora Helena saiu-se muito bem por ser a primeira sustentação e tem domínio do processo, isso é importante, conheceu, mas tem um bom futuro aí pelo que se esboçou no dia de hoje. Obrigada. Eu passo a palavra ao eminente relator para a sua manifestação. E eu acrescento, senhor presidente, que a ilustre advogada demonstrou, além do conhecimento da matéria, uma linguagem muito correta, muito focada e principalmente objetiva. Então, está de parabéns, de fato, a nossa advogada da tribuna. Em relação ao processo, as convenções aqui coletivas apresentadas pelo trabalhador foram firmadas pelas entidades sindicais que representam as categorias econômico-profissional diferenciada da empresa, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Belo Horizonte, e do empregado, razão pela qual não pode ser aplicada não pode ser negada a aplicação dessas normas ao contrato de trabalho. A reclamada apresentou a convenção coletiva firmada pelo Sindicato das Empresas de Prevenção e Combate a Incêndios, com base territorial no município do Rio de Janeiro, mas não indicou outro sindicato que represente na base territorial do município de Belo Horizonte, local da prestação de serviço. Então, não pode ser aplicada as normas coletivas apresentadas pela reclamada, sob pena de violação dos princípios da territorialidade e unicidade sindical. Em relação à escala de 12 por 36, o reclamante era bombeiro civil e cumpria essa jornada. Entretanto, o meritíssimo juiz Acó deferiu as diferenças de horas extras porque ele não viu possibilidade de acolher a denominada semana espanhola, 36 horas numa semana e 48 na outra. Por essa razão, como a convenção coletiva não tem essa previsão, ele deferiu as horas extras e acho que aquilo não excedeu o razoável. O intervalo entre a jornada também foi deferido, porque o meritíssimo juiz desconsiderou os cartões de ponto. Nesse ponto aqui, eu estou ressalvando meu ponto de vista, mas acolhendo o entendimento da doutora maioria, aqui eu acolhi os cartões de ponto, mas normalmente a doutora maioria dá provimento para acolher a prova testemunhal, e a prova testemunhal foi no sentido de convalidar essa condenação, razão pela qual estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescentar 1 hora pela falta de concessão regular do intervalo entre a jornada. Então, senhor presidente, por essas razões, estou mantendo a minha proposta de voto. Pois não, o divisor 210 teve recurso, ela manifestou o divisor 180. No caso aqui, me parece que a reclamada está requerendo a aplicação do divisor de 210 horas, 220 horas, mas tem sido 210. Foi deferido 210 horas, não tem aqui... Foi deferido 180. 210 horas. Então, aqui, a jurisprudência consolidada é no sentido de manter as 210 horas. Como vota o segundo votante, doutor Rodrigo? Presidente, eu estou de acordo com o voto. Eu estou entendendo aqui que a jornada de 36 é a jornada legal dos bombeiros, né, civis. Uma lei própria, né? E tem lei própria, data máxima vênia, não tem como fugir da literalidade daquele artigo que prevê a jornada de 36 horas. Pois então, aí eu acompanho. Como vota o desembargador Lucas? Da mesma forma, senhor presidente, também entendendo que a jornada dessa função é prevista em lei própria, então não há como ela tem lei escapar própria dessa determinação. Aproveito também para cumprimentar a procuradora estreante da tribuna, onde se saiu muito bem. Acompanho o relator. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto anunciado pelo eminente relator. Obrigada, excelências. Bom dia. Vamos ao próximo. Agora, passando para a sala de relatoria, doutor Rodrigo. No 22, a pauta, falará doutor Joaquim Lúcio Simões, pela recorrente reclamante. Patrícia, Banco Santander, é isso? Não. Isso. Então... Maria Lenice, Caixa Econômica Federal. Não,
deixa eu só... É o 22. Está aberto aí, é o 4, só um momento. Ah, é? Porque abriu aqui. Então, o 22 sendo da Caixa, eu passo a presidência ao eminente desembargador Jales. Pois não, senhor presidente. Com a palavra, o eminente relator para anunciar, por favor, sua proposta de voto. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão do voto. Só um segundo. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela REI. No mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar a aplicação disposto no artigo 950, parágrafo único do Código Civil, devendo as parcelas vincendas serem pagas na forma de lucros cessantes, mensalmente, obrigação que cessará com a recuperação plena da rigidez física e mental da autora, no caso de fim da convalescência, ou até a reclamante completar 74 anos, 10 meses, 24 dias, por força do princípio da adstrição ao pedido. Estou conhecendo o recurso ordinário enviado pela autora e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras pela inobservância do intervalo anteriormente previsto no artigo 384 da CLT, adotando o adicional convencional e, na falta deste, o legal. São devidos ainda reflexos no repouso, férias, mais um terço, 13º salário e fundo de garantia. Os valores alusivos ao fundo de garantia deverão ser depositados na conta vinculada do obreiro. O contrato está em vigor. Todas as parcelas de natureza salarial serão observadas para fins de composição da base de cálculo das horas extras nos termos da previsão contida na súmula 264 TST. Estou mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível, excelência. Essa proposta de voto do eminente relator tem a palavra o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos demais componentes dessa egrégia turma e demais presentes. Pede-se vênia aqui para discordar parcialmente do voto proposto pelo ilustre relator, inicialmente no que tange ao recurso da reclamante, primeiramente no aspecto da assistência judiciária, que foi negado pela respeitável sentença, ao fundamento de que a reclamante recebe benefício previdenciário e recebeu recursos oriundos de outro processo que seriam incompatíveis com o Instituto, observando que ela não aplicou os dispositivos da reforma trabalhista por ser um processo anterior à reforma trabalhista. Então, entende a reclamante que basta a declaração prevista em lei para atestar o seu direito à assistência judiciária, o que foi feito, e que não há nenhuma prova em contrário, não foi infirmado que esses recursos por ela recebidos seriam suficientes para arcar com as custas processuais. Então, nesse primeiro aspecto, pede que seja provido recurso para que seja deferida a ela os benefícios da assistência judiciária. No segundo momento, no que diz respeito ao provimento proposto pelo ilustre desembargador relator recurso da reclamada, no que tange ao pagamento da indenização de uma só vez dos lucros cessantes, entende reclamando que o artigo 950 do Código Civil ele é impositivo e, uma vez requerido o pagamento daquela indenização prevista no futuro, ainda que se trate de doença ocupacional, ela pode ser deferida de uma vez, como foi feito em primeira instância. Aliás, nesse aspecto, a doença ocupacional da reclamante, depressão, ela, como bem ressaltou a perícia, apesar de não ser definitiva a incapacidade da reclamante, a reclamante nunca mais poderá voltar a exercer a mesma função, tendo em vista que o trabalho desenvolvido por ela foi tido como concausa para essa doença. Então, essa mácula ela vai levar para o resto da vida. E, por essa razão, entende que é possível, como deferido em primeira instância, ao contrário do que proposto pelo ilustre relator, data máxima vênia, o pagamento de uma só vez, que pede seja mantida a sentença nesse sentido. Por fim, no que diz respeito ao recurso propriamente dito da reclamante, a reclamante entende que a prova testemunhal produzida em primeira instância foi suficiente para demonstrar as horas extras prestadas e descaracterizar os cartões de ponto, devendo ser levado em consideração o depoimento de uma testemunha que trabalhou com ela durante um bom período e que, no período discutido nos autos, apesar de estar em outra agência, tinha comunicação com ela
ordinariamente, e o próprio vigilante da agência que abria e fechava a agência e constatava os horários de entrada e saída. Por essa razão, senhor relator, pedindo vênia a proposta do voto do relator, pede-se espera provimento ao recurso obreiro e desprovimento ao recurso reclamado. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação oral, peço vênia para manter minha proposta de voto nos pontos abordados da tribuna. A questão da justiça gratuita, eu estou verificando que o contrato de trabalho está suspenso, a reclamante recebe benefício previdenciário, data máxima vênia, ela não está ainda em condição de miserabilidade como previa a lei anterior. E ainda tem uma situação aqui do processo de que ela foi vencedora nesse caso, então ela não tem que pagar custas nenhuma, e também ela foi vencedora na perícia médica. Outro caso também em que ela não pagará a perícia médica, os honorários periciais. Então, a justiça gratuita, nesse momento, para ela, é praticamente desnecessária. Data máxima vênia da sustentação oral. Com relação aos lucros cessantes, na questão da doença ocupacional que foi verificada, a doença ocupacional aqui, no caso, como com causa. O trabalho como com causa teria gerado essa depressão que a reclamante sofre a um determinado... que a reclamante sofre. E está afastada do emprego por causa disso. Mas, segundo o próprio laudo pericial, é possível que a reclamante readquira a capacidade para o trabalho. Então, eu verifico que essa doença, ainda que tenha sido causada pelo trabalho, ela não é definitiva. A doença, a depressão, ela não gera ainda uma incapacidade definitiva, segundo o laudo pericial. Então, se a incapacidade não é definitiva, incapacidade para o trabalho não é definitiva, eu não vejo motivo para, nesse momento, a reclamada já pagar de uma vez, em parcela única, a indenização por danos materiais, compreendendo uma pensão. Nesse caso, eu entendo mais razoável e, de acordo com a prova dos autos, o deferimento apenas dos lucros cessantes, ou seja, da remuneração da reclamante, naquele período em que ela estiver afastada em convalescença. Data máxima vênia da sustentação oral. No caso das horas extras, eu peço vênia, a prova oral foi extremamente frágil e eu estou mantendo a sentença que considerou válidos os horários anotados nos cartões de ponto. É minha proposta de voto, excelência. Bueno, o segundo votante, o eminente desembargador Lucas Vanucci Lins. Senhor presidente, eu também acompanho o voto do relator e também entendendo da mesma forma que está bem claro no processo que a doença considerada incapacitante, esse quadro pode ser revertido. Então, também não vejo como o pagamento da indenização de uma só vez, sendo muito mais prudente o pagamento em forma de prestações mensais, como previsto na legislação. Então, eu peço vênia para acompanhar o relator. Eu sou o terceiro votante no impedimento do desembargador Sebastião Geraldo. Aqui eu peço ao eminente relator, no recurso da reclamante eu acompanho integralmente. Mas há uma matéria prejudicial no recurso da reclamada, que é a requerimento de realização de nova perícia. Eu me lembro que uma sessão ou duas anteriormente, nós determinamos uma realização de nova perícia, exatamente porque esse caso de depressão é uma matéria muito complexa e os psiquiatras até recomendam que a pessoa deprimida, depois daquela primeira fase de tratamento com remédios, que a pessoa se ocupe o máximo possível, inclusive com o trabalho. Eu tenho muita dúvida em relação à depressão ser causada pelo ambiente de trabalho. E por essa razão, eu acolhia essa preliminar da reclamada aqui, vou ficar vencido nesse ponto, eu acolhia a preliminar da reclamada, anulava a respeitável sentença e mandava fazer uma nova perícia. Mas, como eu vou ficar vencido nesse ponto, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator no recurso do reclamante e também no recurso da reclamada. Por maioria, vencido em parte o terceiro votante. O resultado que fica proclamado. Bom dia a todos. Bom dia. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Sebastião Geraldo. Obrigado. Próximo. Ainda na sessão do doutor Rodrigo, no 19 da pauta, falará o doutor João Braulio Faria de Vilhena pelos recorrentes reclamantes.
Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. 19 da pauta, Zé. Isso. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, antes da manifestação do eminente relator, queria apresentar os meus votos de pêsames ao eminente advogado pela perda de seu ilustre e falecido pai, professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, pessoa pela qual eu tinha toda a consideração possível, não compareci ao velório, ao enterro, porque não fiquei sabendo, mas o professor Paulo Emílio, como nós já fizemos aquela homenagem na sessão anterior, foi meu professor nos idos de 1971, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Naquela época, o professor lecionava o direito civil, direito das obrigações. Então, um homem de uma cultura fora de qualquer propósito, foi juiz desse tribunal, foi desembargador, presidente desse tribunal, trabalhou muito tempo no Colégio TST, professor da Universidade Federal, da Universidade Católica. Quer dizer, uma pessoa que nos merecia toda a consideração e respeito. Fiquei sinceramente pesaroso com esse falecimento e aproveito a oportunidade para oferecer ao filho do professor os meus sentimentos nessa oportunidade. Senhor presidente, eu agradeço e também agradeço a homenagem que já recebi no meu endereço, que foi feita na sessão passada, né? E é inestimável. Muito obrigado. Nós Senhor também presidente, comparecemos lá durante o velório, mas o Ministério Público. Senhor presidente, também gostaria de registrar o ilustre advogado, meu pesar pelo falecimento do mestre Paulo Emílio. Pois não. Obrigado. Isso aí. Eminente relator, para a proposta de voto. Senhor presidente, nesse caso aqui, minha proposta de voto é não conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamado em razão de sua deserção e intempestividade. E, nem, por consequência, também estou deixando de conhecer o recurso adesivo conjunto interposto pelos autores. Pois não, o senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Doutor Lucas? Bem, acompanhando a homenagem, a turma já formalmente prestou essa homenagem, mas não posso deixar passar uma oportunidade de lembrar do nosso mestre de sempre. E eu acompanho o relator. Eu estive lá pessoalmente. O doutor Paulo Emílio foi um ícone aqui, não só do direito do trabalho, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu que dei notícia na academia e recebi, no momento que eu passei para o grupo de WhatsApp da academia, vários acadêmicos do Brasil afora manifestaram o pesar. Eu tive a honra que, quando eu tomei posse na academia, o doutor Paulo Emílio compareceu na minha posse na academia, tem 3 anos, né, algo assim, e estávamos lá reunidos. Então foi uma perda considerável, mas a vida continua e ele estará com certeza em outros parâmetros também, continuando com a sua inteligência fulgurante. E quanto ao caso aqui, eu também estou de acordo, então eu proclamo que prevaleceu a unanimidade de voto anunciado pelo eminente relator. Pois não. Só agradecer aqui novamente, né, meu nome, a Mônica, que foi colega dos senhores, né, e muitos estiveram lá também, mas, né, mais do que justificado, várias pessoas também entraram em contato posteriormente. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Vamos ao próximo. Ainda na sessão do doutor Rodrigo, no 24, falará o doutor Marco Antônio Salles Gama pelo recorrido reclamado Centro Diagnóstico de Patologia Limitado. Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, indiretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo sindicato autor e, no mérito, estou negando o provimento. É a minha proposta de voto. Pois não. O senhor fala pelo recorrido? Falo pelo recorrido, primeiro recorrido, sim, Centro Diagnóstico de Patologia. Nesse caso, então, bem, mas vai ter voto divergente, de todo modo. O senhor tem a palavra para sustentar. Senhor presidente, demais embargadores presentes, membros do Ministério Público, bom dia.
peço permissão aqui para ressaltar alguns pontos desse processo. Não vou trazer nada demais, não. Tudo que eu vou falar aqui já foi falado, inclusive, nas contrarrazões do recurso. De início, a gente tem que saber aqui quem que é o sindicato legítimo para fazer essa cobrança. O Sintralab, o recorrente, ele tenta fazer um recebimento de uma prestação aos funcionários que ele nunca fez. Ele nunca teve sede em Uberlândia, que é a cidade da reclamada. Ele nunca prestou nem mesmo uma assistência numa rescisão de contrato de trabalho. A própria sentença pergunta, ela questiona qual seria o papel que o sindicato autor pretende com essa cobrança. Ele queria só receber? Porque ele não faz nenhum tipo de contraprestação para esses funcionários. O sindicato, segundo recorrido, o sindicato de Uberlândia, ele sempre foi, de direito e de fato, representante dos trabalhadores naquela localidade. Então, eu acho que, superada essa situação, talvez já não precisasse mais da discussão sobre quem seria o legítimo representante. Todos os pagamentos feitos ao sindicato, segundo recorrido, foram comprovados por um sindicato que legitimamente prestou o serviço durante esse período todo. Além disso, ainda que se entenda que o sindicato de Uberlândia não fosse o representante, ainda que desse momento, a partir de agora, o sindicato recorrente se torne o legítimo cobrador e credor dessas contribuições sindicais, o pagamento ainda assim tem que ser considerado válido, porque foi feito a um credor putativo no caso. Então, em hipótese alguma, pode ser condenado o Centro de Diagnóstico de Patologia a efetuar um pagamento novamente por um pagamento que ele já fez. Passada essa situação sobre quem seria o sindicato legítimo para fazer a cobrança, a gente precisa reconhecer também que os requisitos mínimos previstos pela lei tributária não foram cumpridos pelo sindicato. A cobrança sindical ela trata-se de um tributo e a situação tem que ser minimamente formal para que seja considerada válida, para que seja considerado como lançado esse tributo para induzir o devedor em mora. O artigo 7605 da CLT prevê toda a norma para a publicação do edital. Os editais comprovados no processo são totalmente genéricos, não mostram quem seria o devedor e não mostra quais seriam os valores devidos. Os artigos 142 e 145 do CTN também não foram respeitados. A própria sentença ela demonstra isso de uma forma muito clara, que os requisitos mínimos para que essa cobrança fosse válida não foram preenchidos. Então, são esses pontos que eu queria ressaltar aqui e peço vênia para que a decisão de primeira instância seja mantida. Eminente relator. Senhor presidente, eu reforço os termos da brilhante sustentação oral. Estou entendendo que o sindicato que representa a categoria dos trabalhadores dos trabalhadores vinculados a essa empresa, Centro de Diagnóstico de Patologia, seria realmente o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Uberlândia. Inclusive, esses estabelecimentos estariam no grupo 6, no 6º grupo dos empresas e estabelecimentos de serviços de saúde, compreendendo os hospitais, as clínicas, casas de saúde, laboratórios de pesquisa, análise clínica, cooperativa de serviço. E como esse sindicato, o sindicato réu, ele é o que representa a categoria lá na base territorial de Uberlândia, onde fica sediado essa empresa ré, eu entendo que, nesse caso, prevalece o sindicato local e que o sindicato autor, que tem base territorial em todo o estado de Minas Gerais, ele só representaria essas entidades, empresas como laboratórios e bancos de sangue, nas regiões inorganizadas, nas áreas inorganizadas em sindicatos, data máxima vênia. E também, ainda a par disso, ainda temos que verificar que a situação particular dos autos é que a empresa ré, ela sempre recolheu as contribuições sindicais em favor do sindicato réu, ela sempre fez as rescisões contratuais perante o sindicato réu, os benefícios, e além disso,
Basicamente é isso, contribuições previdenciárias, todas recolhidas em favor desse sindicato réu, que é o que efetivamente exerceu a representação sindical dos seus empregados. Peço o vênia para manter minha proposta de voto. Desembargador Lucas. Senhor presidente, com todas as vênias também, eu vou acompanhar o voto do relator, mesmo vendo essa divergência entre as teses aqui em discussão. O sindicato mais específico é um sindicato estadual, que abrangeria todo o Estado. Mas esse sindicato municipal, que pertence ao mesmo grupo de empresas pela classificação das atividades, né? Eu entendi que, nesse caso, como se trata de cobranças já pagas para esse outro sindicato, que seria mais adequado manter dessa forma nesse processo. Então, eu peço vênia para acompanhar o voto do relator. Eu lancei aqui uma divergência mais para discussão, porque, de fato, não louvo de modo algum a postura do sindicato omisso. A minha dúvida é só se a omissão faz o sindicato perder a sua representatividade, o enquadramento sindical, porque era um laboratório, sem diagnóstico de patologia, o sindicato mais indicado de enquadramento seria o demais. E o juiz coloca assim, mas esse sindicato não era atuante era o outro. Não sinto que só por isso seria cabível, apesar de haver essa dúvida. Mas, de todo modo, diante dessa inércia sindical de representar, eu vou até retirar a minha divergência, até para que o outro lute mais pelos direitos dos seus trabalhadores. Então, vai ficar unanimidade. Mas valeu a discussão. Eu também tive muita dúvida na hora. A questão é muito interessante. Assim, quer dizer, a inércia vai perder a representatividade? Mas, de todo modo, eu acho que serve de aviso. Se os senhores me permitem também, só mais um adendo. Claro, nem querendo acrescentar alguma situação, pela unanimidade já. O sindicato autor ele teve mais de 2 décadas para tentar, pelo menos, fazer uma representação lá. Não existe comprovação nenhuma no processo. Então, isso é um pouco para rebater se a inércia seria a perda da representatividade ou não. Ele, na verdade, nunca tentou fazer alguma coisa ou representar os funcionários das empresas em Uberlândia. Não merece nem a remuneração. E agora então, acabou. Unanimidade fica... E agora ainda acabou. Agora acabou. Acabou essa discussão. Agora daqui para frente não tem mais essa discussão. Eu coloquei por uma questão técnica. Agora, o julgamento... Também vi. O julgamento tem que ser jurídico, né? Também fiquei com muita dúvida antes de Vamos ao próximo, então? Senhores, eu agradeço muito. Bom dia. Agora, passando para a sessão do Dr. Lucas, no 21 da pauta, falará o Dr. Alexandre Madureira de Oliveira, pela recorrente. Dr. Lucas, inscrição feita hoje, número 21 da pauta. É um ROPS. Ana Paula e Máxima Assessoria Comercial. O senhor fala por qual parte, doutor? Falo pela reclamante. Pela Ana Paula, né? Isso. Então, neste relator para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, é um ROPS, então o meu voto está sendo por conhecer o recurso, por ser próprio e tempestivo e negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O senhor tem a palavra, então, doutor. Digníssimo presidente, desembargador presidente dessa igreja turma, demais desembargadores, desembargador relator, meu bom dia. Tá? Ilustre Ministério, representante do Ministério Público, meu bom dia, serventuários e demais colegas. Primeiramente, gostaria de agradecer a gentileza de permitir que eu viesse aqui sustentar, em razão da inscrição feita em cima da hora, porque eu tive provavelmente um problema técnico com a caixa de e-mail do Outlook e ele não deve ter saído. Agradeço a gentileza e reitero que é sempre um prazer estar na presença de vossas excelências, já que é uma grande oportunidade de aprendizado. Tá? Então, passando à questão da sentença prolatada, alguns pontos precisam ser realmente tratados. Como advogado, o maior princípio que eu sigo é o princípio da equidade processual. Eu acho que é ele que baliza o nosso comportamento perante aos clientes e perante o Poder Judicial. Afinal de contas, se não houver um princípio basilar, se não houver uma avaliação equânime das provas apresentadas, nós não chegamos a nenhuma decisão. Eis que o magistrado, ele, obviamente, não se faz presente naquela relação que se discute. Portanto, vamos à data de admissão.
né? O argumento adotado pela ilustre sentenciante foi de que houve uma contradição na apresentação da prova testemunhal em relação ao que disse a reclamante. Tá? A prova testemunhal, para se deferir ou não, para se delimitar uma data de contratação, ela tem que ser muito objetiva e muito direta. Então, quando perguntado às testemunhas se quando a reclamante começou, elas foram enfáticas, começou a trabalhar em outubro de 2015. Não houve divergência a isso. O que a juíza alega é que a reclamante detalhou as suas funções na empresa e a testemunha não fez. Ora, seria impossível que a testemunha fizesse isso, dado o interregno longo de vigência desse contrato e passado o tempo que foi. E o que mais além, né, no juízo de convencimento da douta magistrada, ela também não interpeliu as testemunhas a esse ponto, né? Por sua vez, foi oportunizada a empresa reclamada a fazer prova em sentido contrário dessa contratação. E essa prova não foi feita. 2 testemunhas foram apresentadas pela empresa. Uma era gerente e era responsável pela contratação e nada se manifestou, não se pronunciou. E a segunda testemunha, quando perguntada, ela disse: não me recordo da contratação. Então, assim, entende a reclamante que a prova foi feita, a prova foi produzida. Foram apresentadas 2 testemunhas que afirmaram claramente que ela começou a trabalhar em outubro de 2015. Por outro lado, também seria um devaneio da parte desse causídico ingressar com uma ação pedindo um reconhecimento de um vínculo que manifestamente se desconhecem. Lá na defesa, os argumentos são rasos, se limitam a negar, olha, não houve contratação antes da CTPS e nenhuma outra prova apresentada. Com relação à ajuda de custo, outro ponto muito debatido na audiência é o seguinte: a empresa pagava o mesmo valor para todos os funcionários, todos, independente do local onde morava, independente da proximidade ou não com a empresa, se deslocava de ônibus ou não, e mascarava essa ajuda de custo lá no Olerite da forma de vale-transporte. Tanto, quando perguntado lá para a preposta, ela afirmou que algumas pessoas passaram a receber ticket posteriormente e outras puderam permanecer recebendo o valor. São aquelas pessoas que optavam em gastar essa ajuda de custo da forma que melhor lhe conviesse. Em relação à equiparação salarial, esse é o ponto que realmente causou estranheza na decisão. Porque, sem dúvida nenhuma, a rainha das provas ela é a confissão. E a preposta da empresa confessa que a reclamante e a Paradigma exerciam as mesmas funções. Tanto que ela diz que Mariela exercia as mesmas funções da reclamante, além de ser supervisora do setor. Restava tão somente no processo, nós discutimos esse grau de supervisão. Ocorre que no setor trabalhavam 2 pessoas, Mariela e a reclamante. Tá? Isso ficou muito claro no depoimento da primeira testemunha da empresa, que disse que era ela que contratava, que ela era que demitia, que ela era a gerente do setor. Por óbvio, nos faz a seguinte indagação: como que um setor que existem 2 funcionárias, uma delas é supervisora? Não é crível esses argumentos. Lá no recurso ordinário, eu apresentei um gráfico, um quadro comparativo dos depoimentos. Além disso, nós tivemos depoimento da segunda preposta, também proprietária, sócia proprietária da PVS. E ela disse que a reclamante era recepcionista, que a reclamante nunca foi auxiliar financeira, que Mariela era supervisora do setor de sinistro e que a reclamante saiu da recepção e foi trabalhar com Mariela no setor de sinistros. Que a reclamante não desempenhava as mesmas funções de Mariela, pois essas recebia pagamentos do setor de eventos e a reclamante apenas separava pagamentos DDA do setor de oficina. Ou seja, a proprietária da empresa contradizendo aquilo que a sua preposta havia afirmado. Aí a primeira testemunha da reclamante afirmava que trabalhava no setor financeiro, efetuando pagamento de oficinas, sindicantes, pagamentos de sinistros em geral. A segunda testemunha, também arrolada pela reclamante, afirmou também que a reclamante trabalhava naquele setor
E a primeira testemunha da reclamada disse que a reclamante trabalhava com a Paradigma Mariela no setor financeiro, parte de eventos, que a reclamante separava os boletos que vinham do banco e passava para Mariela, que Mariela realizava a verificação e passava pelo setor financeiro para fins de pagamento. A segunda testemunha nada informou. E aí chama a atenção o seguinte: a testemunha, arrolada pela empresa, gerente daquele setor, diz claramente que uma recebia o boleto, a outra verificava. Será realmente que existe uma diferenciação de identidade e funções em verificar? Será que existe um grau hierárquico de quem verifica para quem separa? E detalhe, ela só relatou a função mínima. É óbvio que no setor onde trabalham duas pessoas, é impossível que ambas não façam as mesmas coisas. Imagine-se, por exemplo, quando a reclamante, evidentemente, faltasse ao trabalho, a outra deixaria de fazer as funções que a reclamante fazia? Não. No mesmo sentido, quando a Paradigma não fosse trabalhar, será mesmo que o setor financeiro ficaria obstacularizado? Acredito que não, né? A identidade está clara, o serviço prestado está claro, não restam dúvidas que ambas trabalhavam, faziam a mesma coisa. Por isso, o pedido de modificação da decisão para considerar a isonomia salarial entre elas. Com relação às horas extras, esse é um ponto muito discutível, porque é o seguinte, a lei fala em telemarketing e teleatendimento. A empresa reclamada é uma empresa que trabalha no setor de prestação de seguros, ela é uma associação que presta seguros, né? Eu nunca consegui ir até alguma agência de seguros, a não ser para fazer quando o carro tem algum sinistro. Todo o contato, óbvio, ele é feito por telefone. Não existe uma relação pessoal, a não ser com o vistoriador, quando ocorre um sinistro. Aí você vai saber que aquela pessoa vincula. Fora isso, via de regra, você faz todo o contato direto com a sua seguradora via telefone, né? E lá nos autos existem fotografias, inclusive, que demonstram isso, que mostram todos os funcionários trabalhando com headset. Nós juntamos trecho de um contrato de um funcionário que existe lá, contratado para a função de telemarketing ativo. Era a função da reclamante entrar em contato via telefone o tempo todo com as oficinas para fazer cobranças. Essa era uma das funções dela. Então, assim, o pedido é para que seja enquadrado na NR15, que determina que a jornada seja diferenciada para aquelas pessoas que eminentemente trabalham com serviço de teleatendimento. Bom, por fim, nós chegamos à questão do dano moral, né, e a questão da reversão da justa causa. Se me contassem, Excelência, se alguém me contasse o caso da forma com que ocorreu a relação do atestado médico, eu, sem dúvida alguma, não sei se eu daria muito crédito a isso. Mas o que eu posso afirmar é que a história aconteceu da forma com que está lá, porque eu estava presente. Foi uma recepção de um amigo nosso, uma festa que era paga, essa pessoa estava lá, a reclamante é uma mulher bonita, que desperta a atenção e gracejos de outras pessoas, né? E quando aconteceu o fato, essa pessoa se aproximou até ela e ofereceu ali os seus préstimos, enfim, e assinou um atestado médico. E aí eu pergunto, num país em que a gente vive rodeado de corruptos, de pessoas que querem levar vantagem o tempo todo, não fosse eu, doutor Alexandre, e chegasse presente a essa tribuna de terno, me apresentando como advogado, tendo ido ao site, pegado o meu nome, o número da ordem que fica lá disponível, eu faria uma sustentação oral aqui sendo outra pessoa. Não era possível, naquele momento, da forma com que a pessoa se apresentou e abordou, que ele gerasse nenhuma descredibilidade, né? E outra, o afastamento ele foi por um período muito curto. Então, a reclamante, a reclamante e todos que estavam ali, não acharam que não era possível desacreditar naquela pessoa que se apresentava. Óbvio, serve de lição para o que aconteceu, para que ela tome as devidas diligências. Isso é inegável, é inconteste. Mas dizer que ela teve culpa exclusiva no evento, acho um pouco temerário, em razão da forma como os fatos se deu. Tá? E aí, por fim, nós vamos para um entreveiro que já acontecia dentro da empresa. Já havia ali uma relação de desgaste entre a reclamada e a gerente. O tempo está encerrado, o senhor pode concluir? Ok.
A minha conclusão é no sentido de pedir a reforma da decisão para que se conceda os pedidos em toto feitos pela reclamante na sua exordial. Pois não. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Não obstante os fundamentos trazidos da tribuna, que são, em princípio, os mesmos já os mesmos fundamentos do recurso, que esgotam bem a matéria, muito bem apresentada, eu peço, Vênia, para manter meu voto como proposto, entendendo que, apesar de ser muito bem escrito, muito bem colocado, o recurso não trouxe elementos que justificassem alguma modificação na sentença. Em relação ao vínculo de emprego e à admissão do reclamante, entendi que a empresa produziu a melhor prova possível em relação a isso, que a carteira de trabalho dela está assinada e toda presunção é a favor da carteira. Não só a carteira, como a ficha de registro, todos os outros documentos. Foram ouvidas 2 testemunhas que realmente, apresentadas pela reclamante, colocaram que ela teria sido contratada 2 meses antes dos registros. Mas essas testemunhas foram contraditórias em relação às funções, o que ela fazia, o que leva a desacreditar o depoimento delas frente à documentação apresentada. Então, entendi que houve bem a sentença em manter a data do registro da reclamante. Já em relação à ajuda de custo, também ficou demonstrado que o valor era utilizado, a prova produzida foi convincente em relação a isso, para o pagamento de vale transporte e ajuda à alimentação, que são benefícios previstos na convenção coletiva aplicável à categoria. Então, também não entendi que não tem elementos para dar provimento nesse sentido. Já em relação à equiparação também, os próprios argumentos usados da tribuna deixam claro que as atividades desenvolvidas pela reclamante como pela Paradigma não eram as mesmas. O simples fato de um trabalhador poder substituir outro, assumir as atividades de outro, quando ele não comparece ao serviço, não quer dizer que os dois normalmente desenvolvessem as mesmas atividades. Muito pelo contrário. Os indícios são que um desenvolvia certas atividades e outras atividades. Não vejo nenhum impedimento, presumir que há algum impedimento para reconhecer essa equiparação, que uma pessoa, que um setor com 2 funcionários não possa ter um supervisor. Os argumentos trazidos estão mais na base da presunção e entendi que os elementos de provas produzidos, as testemunhas ouvidas, não convenceram a respeito do desempenho da mesma atividade. Já em relação às funções da reclamante, ficou muito claro também que ela não era uma atendente de telemarketing, não trabalhava direto nesta atividade, apesar de usar o headset. O uso do headset é só um instrumento como qualquer outro. O operador de telemarketing é que trabalha diretamente, apenas e exclusivamente nessa função, o que não aconteceu com a reclamante nem com a Paradigma. Já em relação à justa causa, como colocado da tribuna, os fatos descritos na própria inicial são quase que inverossímeis. Então, eu não vejo como exigir da reclamada um outro comportamento. A reclamante, como confessado, utilizou de um atestado médico para justificar sua ausência, e esse atestado médico, como ela mesma confessa que descobriu depois, era falso. Então, a fidúcia que era necessária para a continuidade desse contrato, eu entendi que foi quebrada por um ato da própria reclamante. Pode ser que ela não sabia, foi enganada, foi atendida, mas a versão realmente é uma versão inusitada, né? Ser atendido numa festa por um médico desconhecido e esse médico emitir um atestado médico e uma receita de um remédio, né? Se isso ficasse só entre eles, tudo bem, mas ela usou esse atestado para justificar a ausência. Então,
quis submeter o seu empregador a esse atestado. E como o atestado era um atestado falso, o médico não existe, não está registrado, a consequência que eu achei é essa quebra da fidúcia entre as partes. Eu acho que pode ser considerado como culpa da reclamante. Então, é nesse sentido que eu peço todas as vênias para manter o voto como proposto, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos. Pois não. Eu sou o segundo votante. Eu cheguei a ficar em dúvida no tema da equiparação, mas quando eu fui reler os depoimentos dos prepostos, de fato, eu falo, Marielle exercia as mesmas funções da reclamante, além de ser supervisora. A segunda proposta diz que, sendo que a Marielle era supervisora dela. Então, se houvesse a confissão expressa, eu até estaria propenso a mudar, mas, diante disso, eu entendo que o voto está correto. E quanto à questão da justa causa, teve ainda o episódio do uso do tênis, e por isso que eu estou também acompanhando o eminente relator. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Sou eu, senhor presidente. Eu também estou inteiramente de acordo, pelas mesmas razões. Eu só vou ficar vencido aqui, em parte, na aplicação do IPCAE, que está na fundamentação, mas não está na conclusão. Então, eu vou ficar vencido só na aplicação do IPCAE. O resto, estou inteiramente de acordo. Então, eu proclamo que prevaleceu a conclusão do voto anunciado pelo eminente relator. Excelências, eu reitero o meu agradecimento pela importante oportunidade de estar aqui. Tá? Pois não. Bom dia. Bom dia. Próximo. Agora nós temos 2 inscrições para assistir o julgamento, sendo a primeira no 18 da pauta do Dr. Lucas, inscrito para assistir ao julgamento, Dr. Wesley de Souza Ramos. De qual parte? 18 da pauta do doutor. Qual parte que ele representa? O senhor representa quem, doutor? A Interfar. É a recorrente reclamada. Interfar. Sim. Então, só para a conclusão do voto, número 18, doutor Lucas. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso, no mérito, dando um provimento parcial ao apelo da autora para declarar a ilicitude da terceirização havida entre os reclamados, reconhecendo a relação de emprego formada diretamente com o terceiro reclamado, que era o tomador do serviço, com responsabilidade solidária dos réus sobre eventuais valores devidos à autora, determinando o retorno dos autos à origem para apreciar os demais pedidos, proferindo nova decisão como se entender de direito. É o entendimento predominante, estou de acordo, doutor Jales. Vou ficar vencido, senhor presidente, aos costumes, porque eu aplicava a lei nova, por essas razões que eu tenho defendido o meu voto, então vou ficar vencido, porque eu aplicava a lei nova. Então, por maioria, vencido em parte o desembargador Jales, prevaleceu o voto do eminente relator. O próximo. A outra inscrição é na sala do doutor Jales, no 63, assistirá ao julgamento a doutora Leila da Silva Reis pelo recorrido reclamante. 63. 63 ou 66? 63. 63. 63. Supermercado Flor de Lis e Anderson Pereira da Silva.